Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico de relevância na nossa prática, onde eu, Dr. Áureo, e o Dr. Guilherme Almeida, conversando sobre algum tema interessante aí da nossa prática. Boa noite, meu amigo. Boa noite, doutor Áureo. Hoje a gente tem um tema super importante na prática médica, depressão, né? Um tema que interessa a todos, né? Todas as especialidades. É um tema de grande relevância e que nada mais é, né, a depressão do que um transtorno do humor negativo, rebaixado, um humor reduzido e que cursa tanto com redução da energia daquele indivíduo, como redução da sua atividade, como redução do seu sono ou aumento da sonolência e também, por que não, em relação ao seu apetite, né? Diminuição do apetite, né? Além daquela sensação clara de tristeza e etc, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, até para a gente começar, sobre o quanto você se depara com esse tema na sua prática, depressão. Depressão é um tema muito comum para o geriatra, né? A prevalência da depressão ela também aumenta com a idade, assim como outras doenças neurodegenerativas, por exemplo. Então, é uma queixa muito comum na prática geriátrica, né? Mas não é só na geriatria que a gente vê a depressão, né? Um distúrbio, né, que a gente tem visto cada vez mais. E aí tem várias coisas ligadas aí à causa, né, da depressão. E depois da pandemia, por exemplo, depois do que a gente vivenciou da Covid, eu vejo ainda uma prevalência ainda maior, né? E essa questão da insatisfação crônica, né? Exatamente. Estimulada também pela tecnologia, né? Redes sociais, etc. A pessoa vê aquelas vidas perfeitas e acaba olhando para sua própria vida e outras coisas mais, sensações né? de vazio existencial por causa disso. Os hábitos das pessoas também, né? As pessoas estão mais sedentárias e aí o sedentarismo também aumenta isso. O peso também, as pessoas estão cada vez mais com problemas de sobrepeso. Diminuição até da vida ao ar livre. Ao ar livre, As pessoas ficam muito confinadas. Não se expõe ao sol, por exemplo. Então, tem várias coisas aí ligadas ao aumento aí dos casos de depressão. E depressão também tem relação com o histórico familiar. Também tem questões genéticas envolvidas. Abuso de substâncias, que é uma coisa muito comum hoje. Né? Aqui no Brasil a gente tem problemas com maconha, cocaína, álcool. Né? Estados Unidos tem benzodiazepínico, opioides, né? Heroína, entre outros, né? Crack aqui também. Né? Crack aqui também. Então, abuso de substância é uma coisa que... A depressão, inclusive nos classificadores da DSM, né? Ele sempre vem relacionado a transtorno de substâncias, abuso de substâncias. Tem uma classificação... Sempre tem os classificadores. Só para ele, né? Só para o abuso mesmo. Né? Mas a depressão, assim, a gente caracteriza como aquela pessoa que perde... Tem os critérios definidos do DSM-5 lá, né? E tem outros critérios também, né? A anedonia, a perda do prazer pelas coisas, a perda do interesse. E para o diagnóstico, a gente tem várias ferramentas, né? Mas eu gosto muito de um mnemônico, né? Que é o CGCAPS, né? S de sleep, I de interesse, G de guilt, a pessoa se sentir culpada, o E de energia, C de concentração, A de apetite, que pode ser aumentado ou diminuído, o P de sintomas psicomotores e o S, que é de suicídio, né? Ideias suicidas. Não necessariamente a ideação suicida, né? Ou a prática, né? A tentativa da prática, mas pensamentos, né? Não precisa ser a ideação. O cara não precisa se programar para fazer o suicídio, como antigamente era. Só dele pensar em morrer, morrer vai ser melhor. Só isso já é um critério de gravidade, né, da depressão. E todos nós convivemos em algum momento com pessoas com esse problema e certamente todos nós já conhecemos alguma história de suicídio. É muito mais comum do que a gente imagina. O suicídio, ele está diretamente ligado à depressão, né? Porque ninguém tira a própria vida se não tiver algum problema mental grave de funcionamento. Né? Com certeza. Eu acho que é a maior causa, né? A maior causa de suicídio é ligada à depressão. Tem outras causas, né, relacionadas ao suicídio, como dores intensas, crônicas. Que acaba também em algum momento ligando à depressão. Exatamente, né? A depressão é um problema que
às vezes não é muito respeitado pelas pessoas, né? Muita gente acha que depressão é voluntária, né? A pessoa acha que a depressão tem um motivo na maioria das vezes. E que é né? voluntária, que a pessoa tá ali, tá daquele jeito que ela quer, Não né? que ela não possa desenvolver depressão por um motivo. E eu acho que é um ponto super interessante da gente conversar, que é a diferença de depressão de tristeza e a questão do luto envolvido. Porque a DSM-5, ela reduziu isso, essa questão do luto. E cada vez mais essa questão da medicalização do luto. Quer dizer, alguém perdeu um ente querido, perdeu um familiar muito próximo, um amigo. Ela vai desenvolver um estado de tristeza com algum grau de anedonia, perda de prazer nas coisas, né? Durante um tempo. E durante um tempo. Classicamente é falado 2 semanas atualmente. Isso. Mas hoje tem se visto que orientações de medicalizar essas pessoas cada vez mais. Né? Isso na geriatria a gente está adotando como prática já há algum tempo, né? O luto, se eu não me engano, é considerado um mês. Era considerado um mês, a né? DSM-5 caiu para 2. 2 semanas. A depressão, o critério é de 2 semanas, né? O luto tinha isso, né? De um mês, não, até um mês você espera e tal. Na geriatria, não. Na geriatria, o luto é um passo para a depressão. E a depressão é um estrago para o idoso. Né? O idoso que toma múltiplas medicações lá, para de tomar os remédios, então complica. A depressão aumenta muito a possibilidade, a mortalidade. Né? Então a gente, com o luto, passou de 2 semanas e eu particularmente já medico. É aquela coisa clássica do luto, né? Da negação, da barganha, da ira, da depressão e da aceitação, né? Então, tem que passar por todas essas fases, né? Então tem gente que passa rapidamente, tem gente que se arrasta um pouco mais em alguma dessas etapas, depressão, por exemplo, né? Só que no idoso, né, você não pode perder tempo muitas das vezes, né? Ele não pode curtir uma fossa durante mais do que 2 semanas. Senão ele vai parar de tomar o remédio da pressão dele e as coisas vão complicar. Né? Vai parar de fazer a atividade ou do diabetes. Ou parar de se alimentar. Ou parar de se alimentar. Desenvolver uma fragilidade rapidamente. Exatamente, né? Porque o idoso, né? Isso é fisiológico, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai chegando cada vez mais perto da linha da independência, da linha da dependência, né? Então, o normal é a gente morrer independente, né? Mas a linha da dependência está bem coladinha ali no envelhecimento. Então, um octogenário, por exemplo, você não pode perder tempo. Então, se ele entrou em depressão, você suspeita que ele entrou em depressão por causa de uma perda, já trata logo. O luto, talvez ele seja um diferencial super importante. Outro diferencial super importante é a bipolaridade. Também. Ele tem depressão, mas ele é bipolar. Ele tem hipomania ou tem mania. Fase, E às vezes isso pro tratamento o cara tá lá com ideação suicida, aí você dá um antidepressivo para ele vai para uma fase hipomaníaco-maníaca e finalmente ele ganha a coragem que faltava para ele fazer o suicídio. Era o empurrãozinho que faltava, né? Entre aspas, o empurrãozinho. Empurrãozinho para a doença, né? Para ele, enfim, descer a ladeira, vamos dizer assim. Então, realmente, é complicado, né? Ainda bem, né? No idoso, a depressão é muito mais comum do que a bipolaridade. Né? Em geral, a bipolaridade começa numa idade mais jovem, né? E aí o paciente ele busca ajuda mais jovem. Então, ele já chega no geriatra com um diagnóstico, né? E muitas vezes já com tratamento, já tratando já, né? Perfeito. As outras são causas metabólicas, N, né? Aí vai confundir a depressão com delírio hipoativo. Que nós falamos do último episódio, né? Porque o delírio hipoativo, classicamente, o paciente tem redução de atividade, de energia, né? Alteração de sono ou hipersonolência, vai diminuir automaticamente o interesse dele por alimentação, vai entrar no mnemônico que você citou anteriormente, né? E em relação ao tratamento, Áureo, e também em relação a exames, assim, você pede algum exame, fala um pouquinho de escala, você usa alguma coisa assim de escala, como é que é? Assim, na geriatria a gente tem a escala lá de depressão geriátrica, que é a IE-SAVAGE, eu já cheguei até a comentar sobre ela em outro Papo Med-Code nosso. É uma escala que tem uma sensibilidade boa, né? Uma acurácia boa, né? Sensibilidade e uma especificidade também bem razoáveis. Mas eu prefiro o diagnóstico cru do DSM-5.
né? Que Então, é nada mais do que esses sintomas que nós que a gente acabou de falar e que tem os mnemônicos com que você pode usar, prejuízo com prejuízo funcional. funcional e com duração mínima de 2 semanas, né? Então, eu particularmente faço isso, né? É claro, muitas das vezes a gente vai pedir exames para fazer o diagnóstico diferencial. Alguma coisa relacionada ao delírio hipoativo que a gente Exatamente. citou. Tem hipotiroidismo, tem neuroinfecção, sífilis, HIV, Exatamente. tem deficiência de vitamina, tem anemia, né? Exatamente. Alteração Várias metabólica, causas. O mais comum é hipotiroidismo, pelo menos na prática geriátrica. alteração de É o natremia, hipotiroidismo. desidratação. Aí num quadro mais agudo, a hiponatremia é uma grande pedida. No verão, desidratação. Com certeza, né? Isso é uma coisa até que na Infecção. geriatria é uma arte, né? Infecção urinária. Infecção urinária. Eu, por exemplo, odeio dar diurético para idoso, né? Mas tem alguns idosos que têm controle difícil da hipertensão e que você tem que associar um tiazídico, né? ICC. ICC, furosemida, não tem jeito. Aí entra o verão carioca, 45 graus na sombra. Exatamente. O cara já não bebe água direito, tá lá tomando seu diurético e daqui a pouco cai na rua. Cai na rua. Faz hipotensão. Então é uma grande pedida. E eu faço, normalmente, esses casos a gente tenta, pelo menos no verão, né? Tirar o tiazídico lá, né? A furosemida não tem muito jeito. Sauna ambulante, né? Mas Pô, a sensação térmica de 54 graus que a gente teve esse ano, cara. Áureo, e aí eu queria saber um pouquinho sobre o processo de escolha de antidepressivo. Como é que funciona isso para você? Existem várias opções no mercado, né? A gente tem... Os mais prescritos são os inibidores de recaptação de serotonina, né? Paroxetrina, fluoxetina, sertralina. Fluoxetina é um remédio que no idoso ele é proscrito relativamente. Claro que na medicina... ela diminui um pouco o apetite, principalmente no início. Diminui o apetite, altera muito o sono, né? Piora o sono. Então, a fluoxetina tem vários estudos mostrando o aumento da chance de queda de madrugada. O idoso, ele não dorme, vai levantar da cama e vai andar pela casa. Fazer xixi, e tá escura a casa, né? Então, ele acaba caindo mesmo. É aquela história, para que serve a canela? Para dar topada? Para achar objetos Para achar objetos, para dar topada. Isso aí. Melhor a canela do que a ponta do dedo, porque a canela não quebra fácil, Exatamente. né? O dedinho quebra. Então, assim, a fluoxetina foi o primeiro inibidor de recaptação de serotonina que chegou no Brasil, acho que no mundo, né? Prozac, né? Revolucionou o tratamento. Porque antes você tinha os tricíclicos e os inibidores mal, né? Da monoaminoxidase, que tinham efeitos colaterais seríssimos, às vezes até fatais, né? Interações medicamentosas gravíssimas também. Então chegou a fluoxetina para revolucionar o tratamento. Mas hoje a gente tem vários medicamentos e várias classes diferentes, não só inibidor de recaptação de serotonina, mas de dopamina, de noradrenalina. Então cada medicamento desse tem uma característica. Né? Por exemplo, mirtazapina. A mirtazapina tem 2 efeitos colaterais interessantíssimos no idoso. Um é o aumento do apetite e o outro é a sonolência. Como a amitriptilina. Como a amitriptilina tinha antes, só que a mirtazapina é mais segura, né? Não aumenta o intervalo QT, não causa arritmia, não dá tanta secura na boca, né? Então a mirtazapina tem esses 2 efeitos colaterais, são ótimos para alguns perfis de paciente, né? Você tem, por exemplo, a bupropiona. A bupropiona é um medicamento, é um antidepressivo que, por exemplo, não causa disfunção sexual, né? Que muita gente acha que o idoso não faz sexo, né? Faz. Se ele é saudável, ele tem que fazer. Se ele é saudável, se ele é saudável. Então, a disfunção sexual tem que ser avaliada na prescrição também, né? Queda de libido é muito comum na prescrição de antidepressivo, qualquer antidepressivo, né? A bupropiona é o que menos tem esse efeito colateral. E a bupropiona também é um medicamento muito usado em parkinsonianos, por exemplo, que ele inibe também a recaptação de dopamina, né? Então, a dopamina funciona melhor e tal, então você acaba sendo um agonista no tratamento, né? Que mais? Venlafaxina e desvenlafaxina são remédios também muito bons e que têm um efeito de aumentar ali é como se fossem psicoestimulantes, né? A bupropiona também tem esse efeito, né? Tem um efeito analgésico também. Paroxetina, duloxetina tem mais. A duloxetina neuropatia diabética, fibromialgia. Então a duloxetina tem esse efeito que é muito bom. Esse idoso que tem esse perfil, que tem dor crônica por algum motivo, ele modula um pouquinho isso.
Você tem, por exemplo, um dos antidepressivos melhores, mais seguros para o idoso, com menos efeito colateral, menos efeito sedativo, é a sertralina. Sertralina hoje é um remédio barato, que tem pouco efeito colateral e com uma eficácia muito boa, né? Citalopram e escitalopram são medicamentos bons também, mas que dão algum grau de sedação. E o escitalopram, para quem tem depressão mais transtorno de ansiedade... É ótimo, é ótimo. Tanto o citalopram quanto o escitalopram. Todos os dois são muito bons. A gente tem, por exemplo, a fluvoxamina, que melhora alguns casos de incontinência urinária. Incontinência urinária de esforço, né? Uhum. Então, a fluvoxamina tem um efeito na incontinência urinária também. Uma das coisas que eu acho mais interessantes no tema depressão é essa questão da escolha do antidepressivo. E que é interessantíssimo. É um grande exemplo de individualização da prescrição. Da prescrição, de acordo com o perfil do paciente, de acordo com interações medicamentosas, de acordo com efeitos colaterais. Você não concorda comigo? Concordo. E é uma das coisas mais importantes, né? O tratamento ele tem que realmente ser individualizado e tem que ser orientado ao paciente, né? Que nenhum antidepressivo tem ação imediata. Ela não vai tomar um antidepressivo e amanhã já vai estar sorrindo, né? O antidepressivo ele leva de 10 a 15 dias para começar a fazer o efeito. O efeito colateral é mais rápido. Então, por exemplo, a mirtazapina vai dar sono na primeira tomada. Sim. Vai aumentar o apetite já nos primeiros 3 dias. Mas o efeito antidepressivo vai demorar um pouco mais, né? Exatamente. Então, isso para mim é uma das coisas mais importantes, né, lógico, na depressão. Você vai avaliar a resposta do tratamento com as semanas, se tiver que aumentar a dose, se tiver que mudar o medicamento. Isso. Naturalmente, de acordo isso com a vai resposta acontecer. do paciente. Né? Na prática, a resposta costuma ser boa. Em geriatria, né? Em geriatria, a resposta costuma ser muito boa. Né? Não é, o psiquiatra, por exemplo, já não tem o mesmo resultado. Lógico que né? tem as avaliações outras, né? Lógico. Terapia, suporte psicológico. Tem o tratamento multiprofissional, que é muito importante, né? Depressão não é só tratar com remédio. Tratar com remédio com atitude. Tem que né? ter também exercício mudança físico, do ambiente. Coisa que a gente sempre fala, né? Exatamente. Então, assim, o que eu costumo... né? Atividade. Energia, O que eu costumo explicar para os pacientes é o seguinte, né? É claro que isso é uma explicação muito simplista. Abordagem sobre abuso de substâncias, de álcool. Lógico. Isso tudo é importante, né? De uma maneira mais simplista, né? Para a gente entender um pouco da fisiopatologia, né? Depressão é um problema de neurotransmissores. E aí vamos falar da serotonina. Os remédios que a gente dá para depressão não aumentam a produção de serotonina. Eles inibem a recaptação da serotonina já produzida. Elas fazem a serotonina que você tem agir mais, ou durante mais tempo, né? Então, eles não vão aumentar a produção de serotonina. Mas tem coisas que aumentam a produção de serotonina. Sim. Exercício físico, luz do sol, atividade sexual. O orgasmo aumenta muito a produção de serotonina. Ter atividades prazerosas outras. Isso. Outras, exatamente. Ver filmes coloridos, ver ambientes coloridos, ambientes agradáveis. Conversa saudável. Exatamente. Rir, né? Então, o tratamento da depressão não é só remédio. É remédio e atitude. Então, a atitude, o que é? É isso. Se o idoso está muito em casa, sai de casa, vai ver um ambiente. Ajuda demais. Muita coisa. Demais. Psicólogo é o que mais ajuda, né? Dos profissionais ligados ao tratamento da depressão, é o que mais ajuda. É o que muitas das vezes tira um bloqueio psicológico do paciente, né? Que muda o paciente da água para o vinho, né? Perfeito. Mesmo antes do efeito do antidepressivo, às vezes, né? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do nosso bate-papo sobre depressão. Semana que vem tem mais. Um abraço e até lá.